Alô, bom dia, estamos de volta neste domingo 24 de novembro de 2024. Sejam todos bem-vindos. E eu começo logo com uma pergunta insólita. Quem tem culpa? Ucrânia? Rússia? Alemanha? Reino Unido? Estados Unidos? França? Não. Quem tem culpa é a Polônia. Eu explico. A Polônia tem Piotr Kulpa, um cidadão nascido em 1965 que já ocupou vários cargos no governo polonês, mas agora é um analista político. E o senhor Kulpa, hoje, o polonês Kulpa, é notícia internacional, porque ele abriu o bico, botou a boca no trombone e está denunciando um esquema para lá de escandaloso em relação à guerra entre Rússia e Ucrânia. Eu já falo sobre isso, não saia daí porque a notícia é realmente bombástica. Antes, uma observação. No vídeo de ontem eu disse que há uma chance de paz. A Ucrânia pode se render. A OTAN realizará uma reunião de emergência com a Ucrânia na terça-feira para discutir as novas armas russas, aquelas que são consideradas imparáveis. E isso pode levar, sim, a Ucrânia a pedir rendição, o que acabaria com a guerra imediatamente. Existe muita gente fazendo força para isso. Porém, contudo, entretanto, existe também muita gente dobrando a aposta, como é o caso de Emmanuel Macron na França, que ontem declarou que a França pode enviar, sim, tropas para a Ucrânia, além de autorizar o uso do seu míssil Scalp, que é um equivalente ao Storm Shadow da Inglaterra, para atacar a Rússia em profundidade, ou seja, atacar o território russo em profundidade. Além do mais, Biden, claro, também está dobrando a aposta. Vejam só que interessante, a Bloomberg informou ontem que Biden autorizou o fornecimento de minas terrestres antipessoal à Ucrânia e anunciou que pode perdoar cerca de 4,7 bilhão de dólares em empréstimos dos Estados Unidos a Kiev, bem como, diz a Bloomberg, impor sanções adicionais contra vários indivíduos e entidades jurídicas da Rússia. E acrescentou que Biden está tentando fortalecer a posição da Ucrânia face à Rússia antes do regresso de Donald Trump à Casa Branca. E isso tem tudo a ver com a denúncia do polonês Piotr Kulpa. Espera um pouquinho. A estratégia, diz a Bloomberg, pretende ajudar Zelensky a mostrar que a Ucrânia tem potencial para retalhar contra a Rússia se continuarem as hostilidades, vejam só. Pois é, sem falar que Biden já tinha autorizado anteriormente o uso dos mísseis Ataque-MS por parte da Ucrânia também ao território russo em profundidade. Mas sem mais, uma outra reportagem, essa do Financial Times, disse ontem que a administração Biden pretende atribuir 7 bilhões de dólares em armas letais para Kiev e alterar significativamente a política sobre a utilização de armas fornecidas pelos Estados Unidos. Tudo rapidamente, tudo a toque de caixa, antes da chegada de Donald Trump. Por que essa rapidez? Porque há tanta força para fazer com que a guerra continue. Se existe, por um lado, pessoas querendo a paz, e isso inclui, sim, a rendição da Ucrânia, por outro, esses atores aí estão forçando a barra em demasia, com muita gente da OTAN também, é claro. E aí entramos no senhor Piotr Kulpa, que fez uma denúncia gravíssima. Prestem atenção, isso é notícia internacional hoje, mas eu vou começar com o texto da Slay News, que me pareceu mais redondinho. Diz o texto: uma alta autoridade europeia denunciou um esquema para desviar até metade de toda a ajuda financiada pelo contribuinte americano, que foi enviada para a Ucrânia, para perpetuar a guerra sem fim com a Rússia. As alegações explosivas foram feitas
pelo ex-vice-ministro polonês Piotr Kulpa, esse senhor que aparece na tela. Kulpa já ocupou vários cargos no governo polonês e atualmente é um colaborador regular de programas online ucranianos. Na verdade, ele é um analista político. De acordo com Kulpa, a Ucrânia não recebeu tanta ajuda estrangeira quanto alegou o governo do presidente Biden, primeiro ponto. Segundo ponto, até metade dos fundos foram desviados e canalizados, até metade quer dizer 50%, foram desviados e canalizados de volta para os democratas, Partido Democrata dos Estados Unidos. Kiev, diz ele em terceiro lugar, lavou dinheiro para os democratas, ficando, claro, com uma parte do que sobrou. Kulpa alertou também que Biden e os democratas querem intensificar a guerra entre Ucrânia e Rússia por razões, obviamente, financeiras. Kulpa, diz o Slay News, é um defensor declarado do presidente Donald Trump, como foi evidenciado em seus comentários à jornalista ucraniana Lana Shevchuk na quinta-feira. Em relação a essa reportagem dada a Lana Shevchuk, ele disse o seguinte: todos entendem que a corrupção relacionada à guerra está ligada não apenas à Ucrânia, mas também à nação fornecedora, ou seja, os Estados Unidos. Quem acredita que os Estados Unidos queimaram 2 trilhões de dólares no Afeganistão é delirante. Ele está aqui se referindo ao envio também de toneladas de dinheiros para o Afeganistão, mais ou menos nas mesmas bases que agora ele acusa foram enviados para a Ucrânia. Ou seja, dá um tanto e recebe outro lavado. Dá um montante e recebe pelo menos 50%. 50% desse dinheiro volta para o Partido Democrata limpinho, lavado. Foi assim, portanto, ele acusa no Afeganistão. E o modelo foi bem sucedido e se repetiu na Ucrânia. Mas ele disse mais: os programas de ajuda dos Estados Unidos são um mecanismo para cancelar grandes somas de dinheiro que financiam sistemas obscuros sob o controle do Partido Democrata. A administração Trump, disse ele, entrante, poderá rever essas finanças do governo e descobrir a verdade de que a Ucrânia recebeu muito pouco em comparação com os valores mencionados em declarações públicas, alegou Kulpa. Para terminar, ele disse: mas eles também descobrirão outra coisa, que uma grande parte dos fundos foi roubada na Ucrânia, de 30% a 50%, independentemente da natureza da ajuda. Então, uma parte desse dinheiro volta para os Estados Unidos, para o Partido Democrata, segundo Kulpa, mas a parte que fica efetivamente para a Ucrânia também é dilapidada. Uma parte dela acaba indo pelo ralo da corrupção. Então, ele diz aqui, e é muito fácil, digamos, entender a lógica ou o esquema matemático por trás, o que resta para a Ucrânia, no final das contas, é um trocado. Ela recebe bilhões, mas fica com alguns milhõezinhos para se proteger ou lutar contra a Rússia em seu território. Último ponto. Ele diz que se Kiev recuperar todo o dinheiro desviado para o orçamento ucraniano, o país terá suficiente para pelo menos um ano se manter na guerra. Ele denunciou altos funcionários ucranianos cujos salários e bônus regulares ele acredita serem escandalosamente altos. Abre aspas para Kulpa. É um cuspe na cara de cada ucraniano, para cada contribuinte europeu e americano. Esse sistema é criminoso do começo ao fim. Para terminar, o Slay News diz que Trump e seus aliados têm sido altamente críticos à quantidade de assistência que o governo Biden enviou a Kiev. O presidente eleito argumentou que as nações da União Europeia
deveriam assumir o fardo de sustentar a Ucrânia, enquanto o governo americano deveria se concentrar em suas próprias prioridades. A matéria termina dizendo que culpa não está delirando, porque, afinal de contas, isso já havia sido pelo menos levantado em parte por gente do próprio governo norte-americano. Diz o Slay News que as preocupações dos Estados Unidos sobre corrupção em Kiev foram refletidas em alguns documentos do governo, como um relatório que o escritório do inspetor-geral do Pentágono, Robert Stork, divulgou na semana passada. Ele diz que a corrupção continua a complicar os esforços da Ucrânia para atingir as suas aspirações à União Europeia e na OTAN. Claro que muita gente diz novidade nenhuma. Certo, novidade nenhuma, mas aqui está um senhor ligado à política, teve cargos na Polônia, trabalha agora na Ucrânia, que sabe muito bem como funcionam as coisas nos bastidores da guerra e está colocando a cara à tapa. Evidentemente, ele sabe o que está dizendo. E aí, então, o fim da matéria do Slay News lembra que o Pentágono também, gente no Pentágono, sabe muito bem o que está acontecendo. Bem, é claro que este é um esquema de corrupção que se sustenta na desgraça humana, ou seja, na guerra, na destruição de cidades, de vidas e assim por diante. E o mais interessante nessa história é que existe muita gente importante ganhando muito com a guerra, fazendo a maior força para que o mundo acredite que é preciso continuar a guerra para eliminar totalmente o inimigo. E está muito bem explicado o porquê, se de fato existe este duto de desvio de verbas, tanto por parte dos americanos quanto dos ucranianos, que tiram uma boa fatia do dinheiro doado pelos americanos ou emprestado pelos americanos para benefício pessoal. É claro, eles só poderiam torcer contra Donald Trump, porque ele colocará imediatamente o dedo nessa ferida assim que tomar posse em 20 de janeiro. Essa é a questão mais importante da política externa do governo Trump. Ele terá, sim, que pôr fim a esse esquema, custe o que custar, porque, na verdade, o que está custando mesmo é a vida dos inocentes, para enriquecer políticos corruptos e sem alma. Vamos aguardar. Em relação à possibilidade de paz ou de rendição da Ucrânia, eu confesso, parece muito improvável, já que o esquema de corrupção é gigantesco, é monstruoso. É muito difícil ter esperanças de que algo nesse sentido aconteça na próxima semana. Há muito interesse em jogo para manter a guerra. Por enquanto é isso. À tardinha ou à noite eu volto com as curtinhas do professor. Espero vocês. Até lá.